Paz do Senhor, eu sou o Gabriel e nós somos o grupo Remanescentes. Paz do Senhor. Bom, gente, hoje eu quero contar um testemunho que aconteceu comigo no mês passado. Eu tenho um problema no olho que se chama ceratocone e eu tenho que fazer o acompanhamento. Eu fiz uma cirurgia nos meus 12 anos e eu tenho que fazer o acompanhamento todo ano para ver se a doença está se agravando, para eu fazer outras cirurgias e tomar outras medidas preventivas. Então, no mês passado, quando eu fui no começo desse ano, quando eu fui fazer um retorno, o meu olho esquerdo, a doença progrediu. E aí o médico marcou um outro retorno em 6 meses para ver como estava o andamento, para ver se a doença ia progredir ou não. E na hora eu fiquei um pouco impactado, porque a cirurgia é meio cara e a gente não estava com condição de pagar ela. Sem contar que eu também fiquei um pouco com medo, porque é uma cirurgia no olho, então você não pode dormir. Mas conforme foi passando esses 6 meses, um dia antes de chegar no dia de eu fazer minha consulta, eu coloquei o joelho no chão, eu comecei a orar e eu entreguei nas mãos de Deus. Eu falei assim: Senhor, com toda a fé que eu tinha, eu orei, eu falei: Senhor, eu acredito que amanhã eu vou chegar e Ele vai falar que a doença regrediu. Senhor, eu acredito que eu vou chegar lá e a doença vai regredir, mas se não regredir, glória a Deus, porque em todo momento nós temos que dar graça. E eu entreguei nas mãos de Deus. A partir daquele momento, eu já sabia que Deus ia fazer um milagre na minha vida, e mesmo se não fizesse, eu já tinha entregado nas mãos dele. E naquele momento, todo o medo que estava no meu coração, todas as preocupações, elas se foram. Mesmo que eu tivesse que fazer, mesmo se a doença tivesse progredido bastante, tudo tinha passado, porque eu entreguei nas mãos de Deus, eu confiei em Deus. E aí eu cheguei no quarto da minha mãe e eu falei: mãe, eu vou chegar lá e Ele vai falar pra mim que a doença regrediu. E nessa fé eu fui pra lá, eu dormi, acordei no outro dia. Quando eu cheguei lá, realmente Ele deu notícia que a doença regrediu. Então assim, Deus tá vendo as nossas necessidades, Ele tá vendo o que a gente precisa. E aconteceu que na outra semana aconteceu uma coisinha básica, coisinha boba, só que era uma dificuldade. Então eu fiquei bem chateado quando aconteceu, eu fiquei triste e eu perguntei: por que, Deus, que isso está acontecendo comigo? E o irmão que estava dando a escola no Bíblica Dominical, ele falou sobre o povo no deserto, que mesmo no frio, Deus mandando uma coluna de fogo, mesmo eles não passando sede, mesmo caindo maná do céu, eles comiam e sentiam o que eles queriam sentir. Mesmo com tudo isso, com todas as maravilhas que Deus estava fazendo na vida deles, eles se questionavam e eles sentiam saudade do Egito. Só que eu sempre me perguntei como que, com tantas maravilhas que estavam acontecendo com eles, como que eles ainda conseguiam se questionar, como eles conseguiam. E aí eu percebi que eu tinha feito isso nessa semana. Mesmo com Deus tendo feito um grande milagre comigo, uma coisa maravilhosa, extraordinária, na outra semana eu tinha ficado frustrado com uma coisa boba. E isso é humano. Nós somos humanos e a gente erra. E eu errei naquele dia por questionar, por perguntar. Só que às vezes a gente faz isso, a gente não fala, mas no nosso interior a gente tem esse tipo de sentimento. Só que ontem eu estava conversando com o Roberto e a gente estava conversando sobre como Deus trabalha. Porque na hora que está acontecendo a prova, na hora que está acontecendo a dificuldade, a gente não entende, a gente fica tentando entender o que está acontecendo. Só que não cabe a nós entender os planos de Deus. E se a gente está passando por aquilo, Deus está vendo tudo que a gente está passando. E com certeza a gente está passando por aquilo porque tem um propósito maior. Para que outras pessoas possam viver, vale a pena morrer. Para que outras pessoas possam sorrir, vale a pena chorar. E a gente começa a perceber o quão Deus é bom na nossa vida. E sempre a gente tem um motivo para dar graça. Só de a gente estar respirando aqui, só de a gente poder conversar, a gente tem milhares de testemunhos para dar, a gente tem milhares de coisas para agradecer a Deus, porque Deus, Ele é maravilhoso. E mesmo quando a gente não entende os planos de Deus, lá na frente a gente vai entender. E a gente tem que lembrar de duas coisas: Deus é bom
e a sua benignidade dura para sempre. Glória a Deus. Eu queria ler um versículo que se encontra... Eu queria ler um salmo, se encontra no livro de Salmo 136. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai a Deus dos deuses, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade é para sempre. Só que eu quero ler aqui e ele vai falando isso por vários versículos. E eu queria fazer uma ressalva aqui no versículo 7. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade é para sempre. O sol para governar de dia, porque a sua benignidade é para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua benignidade é para sempre. Que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua benignidade é para sempre. E tirou Israel do meio deles, porque a sua benignidade é para sempre. Deus, Ele é bom em todo momento e a sua benignidade é para sempre. A gente às vezes pode não entender aquilo que está acontecendo, mas a gente precisa lembrar que Deus é bom. Deus, Ele está olhando para a nossa vida e a gente sempre tem que ser grato a Ele. A gente tem que dar graças a Deus, porque é muito fácil a gente dar glória a Deus quando acontece alguma coisa boa com a gente, quando a gente está passando por uma coisa por um milagre, quando a gente está vendo Deus agir. É muito fácil seguir a Deus, é muito fácil dar graças ao Senhor. Só que quando as coisas começam a sair do nosso controle e um pouquinho fora daquilo que a gente planeja, às vezes a gente se questiona. E essas dúvidas não podem haver no nosso coração. A gente tem que ser grato ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado por você que assistiu até aqui. Eu espero que de alguma forma essa palavra tenha impactado o seu coração, essa palavra tenha falado contigo. E eu quero pedir para que vocês deixem aqui embaixo sugestões daquilo que vocês querem ouvir, para a gente estudar e estar conversando aqui sobre. Eu quero pedir também para que vocês compartilhem o vídeo e se inscrevam no nosso canal. Valeu, Senhor. Senhor. Eu nunca sei como terminar, né?